Bom, estamos começando, né, o curso de Direção e Linguagem Cinematográfica. Eu sou Paulo Caldas, diretor de cinema e professor às vezes. E a gente, nesse curso, nós vamos enfatizar, assim, a princípio, aspectos que formam a habilidade que você tem que ter para a função de diretor cinematográfico, quais são os elementos que você trabalha na direção de um filme, na direção cinematográfica, quais são as questões relativas à linguagem, relativas aos processos de trabalho, toda a dinâmica, né, que envolve essa função tão importante no filme e essencial. Então é isso que a gente vai falar nas próximas semanas. E assim, eu vou tratar mais da parte prática, né? O Paulo Cunha vai tratar mais da parte teórica do curso e eu vou tratar mais da parte prática e principalmente falando em relação aos meus trabalhos anteriores, porque são trabalhos que são disponíveis para vocês assistirem, né? E que são esses trabalhos que eu acho que a gente pode chegar mais longe em exemplos práticos de quais são as principais questões que envolvem a direção cinematográfica. Nessa primeira videoaula, nesse primeiro momento, eu quero falar um pouco assim do que tem de específico na direção cinematográfica, quais são esses elementos que fazem tão especial essa função. Então, assim, desde do surgimento do cinema, desde a invenção do cinema, né, enquanto técnica, tecnologia e depois como linguagem, que essa função do diretor ela sempre existiu. E essa função do diretor ela se confunde muito com a própria função do autor, né? Eu considero que no cinema que eu faço, no cinema das pessoas mais próximas que trabalham comigo, que trabalharam juntos e que são pessoas pelas quais a gente tem uma certa comunhão cinematográfica, também são diretores que eu acho que trabalham muito com o conceito de autoral no seu trabalho, trabalham de uma forma única e exclusiva daquela pessoa, que essa é a capacidade que você tem de colocar essa questão autoral dentro do filme, né? E aí a gente pode explicitar isso um pouco, que eu acho que quando a gente fala autoral, eu acho que isso tem uma participação maior do diretor, mas eu acho que envolve assim, outras funções da equipe, que são funções que eu diria que são também autorais e que vão acabar tendo essa parcela de autoria no processo final do filme, né? Eu acho que você pode falar inicialmente do roteiro, né, do roteirista, que às vezes você como diretor, você é co-roteirista ou roteirista único, ou às vezes pode até nem ter participado da realização desse roteiro. No meu caso, todos os filmes que eu fiz até agora, eu trabalhei no roteiro também, junto com outros roteiristas. Então, assim, o roteirista já passa a ser uma função fora o diretor, que está muito apoiado ali, que apoia muito o trabalho do diretor, e que é, digamos assim, todo o primeiro norte do filme, né? E aí já vai incluir uma parcela muito grande dessa questão autoral, do que vai ser a participação autoral do diretor no filme. Eu acho que no caso dos meus filmes, como eu sempre trabalhei com roteiristas junto, então assim, desde o começo da primeira ideia do filme, eu estou participando autoralmente desse processo. Então, acho que, falando assim, o roteirista é uma dessas funções que tem uma participação autoral muito grande no filme. Eu diria que depois o diretor de fotografia é uma função também primordial assim, durante o processo de realização do filme, assim como não só o diretor de arte, como o figurinista, eles são também duas funções fundamentais nesse processo também autoral. Acho que a gente pode colocar a questão do som também fundamental. E aí, desde a captação do som até
as etapas que vão ser depois, na finalização do filme, importantes de som, de linguagem sonora, também tem uma participação muito grande na criação. E, por fim, a montagem, né, o montador do filme tem também uma participação autoral fundamental. E esses autores todos, eles vão participando do filme por etapas, às vezes eles têm que sempre se cruzar, mas nem sempre eles participam autoralmente juntos, ao mesmo tempo de questões criativas do filme, e por isso mesmo o diretor ele é o único que participa de todas essas etapas, de todas essas fases da criação do filme. Então por isso que ele tem que ter o controle autoral, o controle criativo sobre todo o processo, ou ele tem que tentar ter, né? Esse aqui é a dificuldade, inclusive, da direção, é você conseguir compreender todos esses processos cinematográficos, um após o outro, processos autorais, processos criativos, e que você tenha, no final, uma unidade nesse processo todo. Quer dizer, no final você tem um filme que tenha um sentido nele, que seja construído como uma unidade, como uma capacidade de transmitir emoção, transmitir ideias, provocações e tudo que um filme pode provocar nas pessoas. É muito importante que a gente tenha isso na cabeça enquanto autor, enquanto criador de um filme, de um trabalho audiovisual, as próprias fases do processo criativo. Então elas obedecem a uma lógica e uma lógica que é a própria realização, a feitura do filme, né? Então, assim, o primeiro processo, a primeira importante etapa criativa é a roteirização, a pesquisa e, vamos dizer assim, que vai dar sequência a isso, a preparação para a filmagem. Então, essa etapa eu considero assim, uma das etapas mais importantes do trabalho criativo e autoral do diretor cinematográfico, porque daí, do roteiro, é que vai sair o filme. Então é a primeira grande busca que você vai ter em torno do que você quer falar, sobre o que você quer tratar, sobre o que você quer dizer, porque eu acho que é fundamental a gente entender que um filme ele é um instrumento de realização artística e de comunicação muito forte. Então, na verdade, ele tem a possibilidade de influir sobre as pessoas e sobre a sociedade de uma forma muito interessante, importante, decisiva. Então, eu não acredito em nenhuma outra forma autoral e artística que não seja uma forma engajada com as transformações da sociedade, com as mudanças necessárias para que o nosso planeta, as nossas relações humanas se melhorem. Então, acho que quando você vai escolher a história que você quer contar, que filme que você quer fazer para começar esse roteiro, eu acho importante que você pense de uma forma, isso seria ética, assim, né? De uma forma que você construa uma história que seja importante para a construção da relação humana, da relação entre as pessoas, das sociedades, da cultura, de um país, de um povo, de uma região, do mundo. Enfim, você tem que acreditar que você vai ter uma possibilidade de se expressar, de dizer aquilo que você acha importante se dizer. Então isso daí, assim, é uma etapa muito importante e fundamental, e às vezes não tão necessariamente colocada como fundamental de um filme, que é o roteiro. Acho que a partir de um determinado tempo para cá, dentro do cinema brasileiro, dentro dos filmes que a gente tem feito, a gente tem cada vez mais entendido que se você não tiver um roteiro excelente, você dificilmente vai ter um filme sequer bom, né? Então, assim, é a base de tudo, então é muito importante que você tenha. Claro que o trabalho do roteirista, o trabalho de roteirização, é um outro assunto de criação que a gente não vai se prender tanto, já que a gente está falando de direção. Mas eu acho que o diretor, enquanto ele participa desse processo de roteirização, enquanto eu participo desse processo, a forma que eu participo, é sempre mais do ponto de vista do roteiro de uma forma macro, de uma forma assim, do que ele quer dizer no geral da coisa, na espinha dorsal, nas grandes ideias.
nas caracterizações dos personagens, e geralmente eu trabalho com roteiristas que escrevem os diálogos, por exemplo, e às vezes eu escrevo um diálogo ou outro que me vem à cabeça de uma forma que surja, né? Agora, mais recentemente, no projeto atual que eu estou trabalhando, eu escrevi o roteiro sozinho, ele inteiro, porque era uma coisa que fluiu assim, né? Eu comecei a escrever e ele começou a surgir de uma forma muito concreta na minha cabeça. Eu trabalhei com a colaboração de um artista alemão, porque o filme tem uma participação alemã muito grande, então ele vem colaborando no roteiro de uma forma, e vou tratar com mais colaboradores, então eu vou fazer um processo um pouco diferente dos outros filmes nesse trabalho. Eu vou ficar centralizando a história, centralizando a parte prática, inclusive dos diálogos, das descrições de todo o roteiro, e vou chamar colaboradores que vão me ajudar na construção dessa história, vão me ajudar, vamos dizer, muitas vezes você chega a um beco sem saída com as suas ideias, então você oxigena trazendo pessoas para discutir o filme com você. Então acho que no processo criativo também você ter interlocutores é fundamental. No processo de roteirização eu acho muito importante.